escabreçais o bem de nós, nos lava com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti por cada momento, cada minuto, cada segundo, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, o que tu tens feito em nossa vida. Nós somos gratos, Senhor, por esse dia que nos desse de vitória e este começo de noite, Pai, que estamos aqui em tua presença para te cultuar, para te glorificar e exaltar o teu nome, porque nós sabemos, Pai, só a Ti pertence, aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque nós sabemos, Senhor, que tu és aquele que fez milagres no passado e continua fazendo grandes maravilhas, porque nós sabemos que tu és o grande, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nesta noite estamos aqui, meu Senhor, juntos num só propósito, para te cultuar, para te glorificar, para exaltar o teu nome. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por este momento estarmos aqui de joelhos dobrados. Obrigado, meu Senhor, por estarmos aqui, meu Pai querido, aleluia, buscando a tua presença e oração, porque nós sabemos que através da oração, Pai, aleluia, nós recebemos grandes bênçãos da tua parte. Pai, nós somos aqui, meu Senhor, aleluia, para as tuas mãos, tu és o nosso leiro. Então, meu Senhor, que tu continue trabalhando em nossa vida, em nossos corações, que tu possa, Senhor, a cada momento desta noite aqui, Senhor, a tua presença, momento que nós vamos te cultuar, que nós vamos te adorar, te glorificar e exaltar o teu nome. Pai, tu venha fazer algo sobrenatural, porque nós sabemos, Pai, nós somos gratos a ti, sabemos, Pai, que tu és aquele que continua trabalhando em nossos corações, continua falando em nossos corações, continua nos dando a direção necessária, continua glorificando o teu nome em nossas vidas. E aqui, meu Senhor, estamos, Senhor, diante da tua presença. Louvado seja Deus, louvado seja o teu nome, que tu continua nos abençoando, glorificando o teu santo e glorioso nome nessa noite, Pai. Nós somos gratos, meu grande Rei. Ah, Senhor, tu és aquele que fez, meu Senhor, cego, aleluia, enxergar. Ah, tu deste nova visão a ele, tu deste, meu Senhor, aleluia, louvado seja Deus, curar-te, Pai, a mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. Louvado seja o teu nome, meu grande Rei. Aleluia, continua trabalhando, continua engrandecendo o teu nome em nossas vidas, porque nós sabemos, Senhor, aleluia, que tu és, aleluia, aquele que muda o quadro de toda e qualquer situação. E nessa noite, papai querido, nessa noite que estamos aqui juntos, ó Pai, em tua presença, para te cultuar, para te glorificar, para exaltar o teu santo e glorioso eterno nome nessa noite. Vai tirando todo impedimento, vai tirando todo atrapalho, vai tirando, Senhor, a ação portenta, toda ação violenta, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Pai, tu és aquele, aleluia, que muda o quadro de toda e qualquer situação. Te entrego minha vida nas tuas mãos, a vida da pastora Inês, a minha esposa, a pastora Lídia, pastor, aleluia, Senhor, pastor Rui, pastor Paulo, pastor Beto, louvado seja Deus, aleluia, a irmã Amanda, a irmã Abigail, aleluia, irmão Mateus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Deus Calamanda, Açúcar, Lamaxandarábia. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, te peço, Senhor, pelo diácono Daniele, aleluia, pelo diácono Daniel, eu peço, Senhor, pela tua igreja, necessita da tua graça, da tua rica misericórdia. Pai, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque nós sabemos, ó Pai, que tu és o grande que pode realizar o desejo do coração. E nesta noite, ó Pai, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. É o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos em nome de
Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar, nessa noite, meu Deus. Te faz presente no nosso meio, nós te invocamos, Senhor. Oh, Deus, opera milagres no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, nós cremos que tu podes mudar pensamentos, mentalidades e corações. Eu clamo nessa hora, Senhor, para que mentalidades sejam, em nome de Jesus, possam ser transformadas, corações possam ser mudados, Senhor. Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que liberta a alma, Tu és o Deus que liberta as mentes, Tu és o Deus que liberta os corações, Tu és o Deus que faz milagres no meio de um deserto, no meio do nada, Senhor. Tu chama a existência aquilo que não é. Oh, Pai, Tu faz todas as coisas. Quantas vezes nós estamos empurrados, comprimidos pelas adversidades da vida, mas nós continuamos crendo no nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Opera milagres no nosso meio, Senhor. Glorifica o Teu nome nessa noite, no nosso meio. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Obrigada, Senhor. Te faz presente nessa noite. Vamos colocar de pé, vamos adorar o nome do Senhor nessa hora. Aleluia, Ele está aqui. Louvor é um momento de guerra também. Aleluia. Quando nós estamos adorando o nome do Senhor, nós estamos também guerreando, estamos em combate. Aleluia.
que tu estás fazendo. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, Ele está aqui. Esse é quem tu és. Luz na escuridão. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh, aleluia! Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de promessas. Aleluia! Ele faz mesmo quando nós não estamos vendo. Ele faz quando nós não estamos sentindo nada. Porque Ele é Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Quantos esperam pelo Senhor? Aleluia! Queridos, preste atenção. Você não precisa ver para crer, nem sentir para crer que Deus está trabalhando. Porque Deus trabalha além do que você pode enxergar, além da sua visão humana. Às vezes a gente pensa que Deus não está agindo, que Deus não está trabalhando, que o Senhor não está fazendo. Eu quero te dizer que Ele já fez. Ele já fez. Aleluia. Ele já fez. Ainda que tudo ao nosso redor esteja dizendo que Ele não está fazendo, Ele já fez. Não sei você, se você tem sofrido ataque depois que começamos essa campanha de libertação. Quantos aqui já têm sentido a invertida de Satanás? Você tem sentido a invertida do diabo? Aleluia. Está forte contra a nossa vida, porque Satanás quer que nós recuemos. Mas nós não somos daqueles que olham para trás. Nós somos daqueles que avançam. Quantos querem avançar pela fé? Então diga assim comigo: eu não preciso ver, eu não preciso sentir para crer que Deus está fazendo. Porque Ele trabalha, diga, no invisível. Pega essa palavra hoje em nome de Jesus. Porque assim aconteceu com o povo de Israel. Quando o Senhor nos tira do Egito, o que acontece? Eles são perseguidos pelo exército de Faraó e emparedados pelo mar. O que acontece ali naquele episódio? Desespero. Começam a murmurar: por que tu nos tiraste daqui, Moisés? Nos tiraste do Egito para morrer agora? O clamor daquele povo chegou até o coração de Moisés e Moisés foi até o Senhor. A Bíblia diz que ele clamou a Deus. E a resposta do Senhor para ele: por que tu clamas a mim? Por que tu estás clamando? Aleluia. O Senhor diz: toca nas águas. Por que o Senhor diz: por que tu estás clamando? Era errado ele clamar? Não.
é porque o Senhor já tinha dado a promessa. O Senhor já tinha dado a palavra. Pega essa mensagem hoje aí. O Senhor já tinha dado a palavra, o Senhor tinha dado a mensagem para ele. Que aquele inimigo que estava perseguindo seria a última vez que eles veriam no encalço deles. Nunca mais o Egito seria um inimigo contra Israel. Aí o Senhor diz assim: eu não quero que você clame, eu já te dei a palavra, já te falei que vou te dar a vitória, agora eu quero que você se posicione. Quantos aqui querem se posicionar? Você está entendendo? O Senhor diz: eu não quero que você clame mais, agora se posiciona e age. Aleluia. Diz para esse povo que está murmurando para marchar. Isso aqui é posicionamento. Aleluia. E quando o Senhor diz assim: pega o cajado e se ação, o Senhor já deu uma ferramenta para cada um de nós. Eu sei que você já clamou. Quantos aqui já clamaram? Quantos aqui tem a palavra na sua mão, na verdade no seu coração? Quantos aqui fazem assim com a sua mão? Aleluia. Diga: eu tenho uma palavra. Diga: eu tenho uma palavra. Eu possuo uma promessa. Agora diga assim: agora a minha posição é me posicionar e agir. Aleluia. É se posicionar agora e agir. Aleluia. O tempo de clamar passou. Se posiciona e age. Porque Deus, Ele tem um plano. Diga: Deus tem um plano. Em tudo que acontece na minha vida. E Ele vai manifestar o milagre dele. Aleluia. Por isso que nós vamos cantar que Faraó se afogou no mar. E creia, esse inimigo que hoje está no teu encalço já está afogado pela fé. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Aleluia. Já está afogado pela fé. Porque o Senhor tem um plano. E o plano dele é nos dar a
filho, vamos fazer a leitura. Glória a Deus, maravilha. Pai do Senhor, igreja. Vamos abrir em Lucas, do capítulo 13. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 em diante. Aleluia. Glória a Deus, gratidão a Deus. Aleluia. Por estarmos aqui na casa do nosso Pai para louvar, para glorificar e exaltar o seu grande e poderoso nome. Aleluia. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, neste pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ele era, ele é e ele será. Essas coisas gloriosas ainda estão acontecendo, amados. Ainda hão de acontecer e irão acontecer no nome santo do nosso Pai. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Por Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, para glorificar, para exaltar, Senhor, adorar, Pai, o teu santo e poderoso nome, Pai. Tu tens falado em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, meu Deus. Aleluia, através do louvor da tua palavra, Senhor amado, aleluia. Continua, Pai. Continua estando, Pai, ao nosso lado, ao nosso redor, estando conosco, Senhor amado, porque é necessário, porque a gente precisa, Senhor amado, necessitamos, Pai amado, aleluia, de Ti, Senhor amado, em nossas vidas, em nossos corações. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. E já vamos logo aproveitar para tirar nossos dízimos e nossas ofertas para a obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Os amados irmãos que irão contribuir, que possam sempre fazer com alegria para casa e para a obra do Senhor nosso Deus. Senhor, abençoa o teu povo que vai ofertar, que vai dizimar, Senhor. Aleluia. Senhor, abençoa, Pai. Não deixa, Senhor, que nunca venha faltar, Senhor, em nossas mesas, Senhor, no nosso celeiro, Pai. Mas que possamos sempre ter em abundância, Senhor amado. Aleluia. Porque nós somos filhos do Deus vivo, nós somos filhos do homem do ouro e da prata, Pai. Aleluia. Então abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Oferte com alegria enquanto nós adoramos o nome do Senhor, que é fiel em todo o tempo. Deus te escapa para todos nós. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar.
afinado aí. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape e livramento. A mídia aí tá iniciando isso? Ô, glória! Já o quê? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos ver se está tudo certo. Gente, a gente está transmitindo essas lives e não está sendo fácil para nós não, viu? Mas é a insistência que dá vitória. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente cantar, depois a gente vai fazer o favor. Pastor Sérgio do povo vai estar clamando. Glória a Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me pegar, mas não dá.
A Denise também, vem Denise. Vamos fazer oração por essas fotos, por libertação na sua casa, na sua família. Vamos crer que Deus está quebrando correntes e cadeias. O inimigo está furioso, mas ele se enfurece para cair. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Vamos orar. Deus, em poder das graças, Deus, infinito, Pai, nós somos gratos a Ti neste momento. Pai, Te apresentamos, Pai, Deus Santo, cada vida, Pai, representada através dessas formas. Pai, Tu vem com uma grande obra, quebra as correntes algemas, Senhor de Deus, quebra, Deus, os demônios, lançando por terra, Pai, toda ação demoníaca. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai trabalhando em cada coração, vai libertando cada mente, vai tirando tudo aquilo que precisa ser tirado. Em nome de Jesus, que toda obra maligna em nome de Jesus, vai quebrando, quebra, Deus, Senhor, toda ação demoníaca, entra, Senhor, entra com a providência, em cada coração, em cada mente, vai libertando a mente, liberta o coração, e nós sabemos, Pai, que Tu és aquele, Senhor, que continua fazendo grandes obras na vida de nós. Entra, Senhor, com a grande providência, desfaz, ó Pai, vai desfazendo toda obra maligna, vai desfazendo, Pai, toda obra que não feita, as marcas circuncidadas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, entrega meu grande rei, entrega meu grande rei, a Deus, entrega a vitória, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu és aquele que continua fazendo milagre. Ah, Senhor, colocando nas Tuas mãos, e nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos aí onde você está. Nós clamamos por essas fotos. Agora eu faço um clamor por você agora. Faça um clamor em alguma área que você precisa de libertação. Peça ao Senhor se livre nessa hora. Às vezes a libertação precisa acontecer em nós, para começar também a operar em outros. Fala com Jesus nessa hora. Quebra todas as correntes que ainda possam estar em mim, Senhor. Me liberta de todas as algemas emocionais, mentais. Ó Espírito Santo, eu te peço, faz a obra nessa hora. Entra agora nesse lar. Entra agora nessa casa. Entra agora, Senhor, nesse coração. Vai mudando agora o temperamento. Vai mudando agora as atitudes. Vai quebrando, Senhor, de Jesus, essas algemas que estão atrás da alma dessa pessoa. Aprisiona ela. Olha, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos nessa hora. Vai mudando aquilo que precisa ser mudado dentro do nosso coração. Pai, amado, o nosso temperamento, Senhor. Às vezes nós não conseguimos nos controlar. Muitas pessoas levantam as nossas emoções. E eu peço ao Senhor agora, nos dê inteligência emocional, domínio próprio, fruto do teu Espírito sobre a nossa vida, Pai. Oh, Espírito do Deus vivo. Oh, Espírito do Deus vivo. Derrama agora sobre a tua igreja, meu Pai. O teu manto agora. O teu manto agora sobre a tua igreja, Senhor. Renovando contigo. Tudo aquilo que não te agrada de dentro de nós. Olha, chega, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Dá liberdade a ele, dá liberdade. Dá liberdade, chega, ele passeia, ele passeia, ele passeia, ele passeia. Ele te enche, ele te enche, ele te enche. Ele muda, ele muda. Ele muda a história. Ele muda a história.
Em nome do Senhor Jesus. Restaura, liberta, Senhor, e transforma. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Nossa Bíblia aberta ainda no livro que o pastor Paulo leu. Vamos meditar na palavra. Lucas 13, 10 ao 17. Aleluia. Só o 16 e o 17. De Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Ao dizer-lhe essas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos e glorificavam a Deus. Aleluia. Podeis sentar. Glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus, é verdade. E creia que Ele vai fazer milagres, transformações. Eu já declaro todas essas pessoas aqui libertas. É orar e se cessar. Quando eu falo em libertação, eu lembro totalmente da minha história, do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez no seio da minha família. E eu sei que trabalhar com libertação, você vai sofrer o revés, o ataque de Satanás. Por isso que tem muita gente que não gosta de trabalhar com libertação, porque sabe que a afronta ela vai vir forte. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir e orar, ainda que você não esteja vendo o efeito. É o que eu falei no começo do culto. Você não precisa ver e nem sentir para crer. Você precisa crer que Deus está agindo longe da tua visão natural. Ele está fazendo. Deus tem um plano com tudo isso que você está passando. E o plano dele é te dar vitória. E ainda que você não esteja vendo, continue falando com a montanha. Continue orando. Continue profetizando. Continue declarando a palavra. Continue clamando ao Senhor. E eu já contei sobre isso de um homem que morava perto de casa, que ele me perturbava, irmãos. Ele tinha um som diabólico. E a minha janela dava assim para o lado da casa dele. E ele colocava o som bem na direção da nossa casa. E dia de domingo, tinha dia de domingo que a gente não conseguia conversar, não conseguia ver televisão e nada. Toda vez eu estava com as minhas mãos estendidas em nome de Jesus, Senhor. Cala essa boca de Satanás. Aí eu já começava a dizer: queima esse som, meu Pai, faz faltar energia. Irmãos, era uma perturbação do diabo tão grande que aquilo já me tormentava. Num certo dia, eu voltando do culto, já tinha parado de ouvir aquilo, só não ouvia mais. Se acalmou para lá, parou. Quando eu parei na frente de casa, lá estava um homem vestido de camisas mangas compridas, calça, que nem um crente. Jesus ouviu a minha oração, libertou aquele homem e fez ele virar um crente em Jesus. Então não para de clamar. E olha que foi anos clamando e orando e clamando e orando. Já estava para ficar doida da minha cabeça, tanto orar por esse homem. Mas Jesus agiu. Então creia, Deus vai agir. Mas vamos lá para essa mensagem hoje. Queridos, quantas pessoas vivem na mesma condição desta mulher? Não é verdade? Acreditam carregar uma enfermidade. Preste atenção nessa mensagem hoje. Eles acreditam carregar uma enfermidade, um diagnóstico físico, quando na verdade estão debaixo da autoridade de Satanás. Vivem há anos encurvadas, convencidas de que o problema é apenas do
é espiritual. Você está entendendo? Muitos procuram médicos, fazem exames, mas o tratamento não surte efeito. Você deve conhecer alguém assim. Faz exames, procura médico, faz até o tratamento, mas não surte efeito. Muitas vezes nem sequer há diagnóstico. Às vezes nem os médicos conseguem entender aquela enfermidade, aquela patologia. Quem está entendendo? Porque a causa, na verdade, ela não é física, é uma opressão invisível. Aquela mulher, como nós lemos aqui, o pastor Paulo leu no começo, todo o texto praticamente, que coloca ela, aquela mulher estava numa condição como? Ela estava encurvada, não apenas no corpo, irmãos, mas também na alma. Já viu você andar 18 anos olhando para baixo, sem ter condição de olhar para cima? Se coloque no lugar dela. Sua dor não era somente física, a igreja, mas também emocional, espiritual, existencial. Porque talvez ela pensava que não conseguia olhar para o rosto de ninguém, porque a curva que fazia em sua costa só fazia ela olhar para baixo. E quantos hoje, infelizmente, não vivem nessa mesma condição? Não é verdade? Muitas vezes não estão encurvados pela costa, por algo que tem na sua coluna, estão encurvados pela vida, vivem encurvados pela vergonha, paralisados por traumas, esmagados por opressões que os prendem ao chão da alma. São pessoas que estão sempre olhando para baixo, não conseguem olhar para cima. Mas a palavra de Deus, quem está aí com a palavra? Mas a palavra de Deus, ela revela algo poderoso. O olhar de Jesus naquela reunião, discerniu o invisível. Os olhos como chamas de fogo estão aqui para desvendar aquilo que está invisível. Aleluia. Ele vê além da dor, igreja. Ele enxerga além das aparências. Aquilo que você olha e acha que é uma enfermidade, talvez na ótica de Jesus não seja. Amém? Ele vê o que? O cativeiro espiritual por trás da aparência de uma enfermidade comum. Porque se aquela mulher procurasse um traumatologista, não é isso, amiga? É traumatologista para a coluna, é isso? É isso, né? Um traumatologista, ele ia dizer que ela estava com bico de papagaio, ela estava com uma infecção talvez na coluna, algum tipo de patologia que a deixava encurvada há 18 anos. Mas Jesus viu que ninguém conseguia enxergar. Neste episódio, queridos, marcantes, Jesus liberta. Não foi qualquer pessoa, foi uma filha de Abraão, pois o texto assim fala. Poderíamos dizer uma filha de Deus, aleluia, de um cativeiro de 18 anos. E ele não somente fez isso, porque ele não cura apenas o corpo, mas ele também expõe o sistema religioso que muitas vezes oprime muitas pessoas. Amém? Glória a Deus. Uma enfermidade com raízes espirituais, entenda. No verso 11, com a sua Bíblia aí aberta, deixa ela aberta, no verso 11, diz assim: veio ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, andava encurvada sem poder endireitar-se de modo algum. O interessante com isso, eu abro um paralelo aqui. Eu assisti um filme, eu não sei se são Caminhos de Vinagre, eu não lembro qual é o título do filme, mas é um título interessante, que conta a história de um homem que nasceu também todo deficiente. Ele nasceu todo deficiente, e ele era de uma religião
religião islâmica, e aí eles têm toda uma cultura de casar os filhos e tudo mais. E só restou esse deficiente. E arranjaram inovando uma noiva para ele. E todo mundo achando que ele era maluco da cabeça. E era, irmão, todo torto. Todo torto. Só sei que ele casou com uma jovem muito bonita. Se apaixonou pela mulher. E a partir daquele amor que ele sentia pela esposa, ele procurou ajuda do professor dele, que dizia que ele não, você não é doido. As pessoas é que te fazem de doido. Elas que dizem que tu é doido, mas tu não és não. Aleluia. Gente, não sei se vocês já assistiram esse vídeo. Assistiram? Muito bom. Eu só sei que esse professor ajudou, procurou lá um rapaz, fisioterapeuta lá do jeito deles lá, que começou a colocar esse rapaz numa cama, ajeitou as pernas. Irmãos, moral da história, o homem ficou totalmente perfeito. Agora imagine o que o poder de Deus não pode fazer. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo que essa mulher aqui, eu acho que nem desse jeito ela se ajeitava, porque tinha algo mais. No homem, era porque as pessoas diziam, tu é doido, tu é louco. Ele recebia aquelas palavras, até encontrar alguém que disse, tu não é doido não, tu pode ficar bom, tu pode se ficar livre dessa condição. E ficou. Agora aqui no texto, a palavra está dizendo que de modo algum ela conseguia se endireitar. Gente, a mulher não era apenas enferma. O texto está dizendo que ela estava possuída por um espírito de enfermidade, um tipo de opressão demoníaca, veja, disfarçada de uma condição física. Quantas pessoas estão no nosso meio com uma enfermidade disfarçada, não é verdade? Quando na verdade se esconde um demônio, uma opressão maligna na vida daquela pessoa. Satanás, irmãos, ele consegue disfarçar opressões como enfermidades, padrões mentais ou emocionais paralisantes. Às vezes a gente olha para uma pessoa, não está enfermo, mas nunca é curado, nunca se cura. Igual a condição dessa mulher, ela não podia de maneira alguma se endireitar. A pessoa já procurou tudo quanto é médico, já procurou tudo quanto é tratamento. Aquela pessoa dentro de casa tem aquele gênio, aquela fúria, aquele negócio, já procurou psiquiatra, já foi para terapeuta, não consegue. Preste atenção, Satanás, ele usa de disfarce muitas vezes enfermidades, mas a Bíblia fala que aquele que é espiritual discerne todas as coisas pelo Espírito de Deus. E nós precisamos ter essa mesma sensibilidade que havia em Jesus. Ela estava como? Encurvada, olhando para o chão, sem conseguir se erguer. É assim que o inimigo age, igreja, preste atenção. É assim que o diabo age. Ele tira a visão, ele quer tirar a nossa visão de olhar para o alto, para olhar para a vida. Ele quer tirar de nós a dignidade, o direito de ter uma vida plena em Deus. Quando o Senhor ele diz que nós teremos o quê? Uma vida e vida com abundância. É vida abundante viver no meio da enfermidade? Não é. É vida abundante ver toda a família desgraçada por Satanás? Não é. Mas aqui é que entra o nosso posicionamento. A gente precisa se posicionar. Situações que não se resolvem, você precisa se posicionar em oração. Aleluia. É buscar a Deus e perguntar dele, Senhor, por que isso não se resolve? Por que essa pessoa não muda? Aleluia. E Deus vai te mostrar. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Deus não vai tirar, levanta a tua mão, Deus não vai tirar a esperança, não vai tirar a dignidade, nem sua, nem da sua casa,
de tanto ela está encurvada. Ah, meus irmãos, mas Jesus vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele enxerga além da visão humana. Aleluia. Ele discerne a batalha espiritual por trás da condição física. Eita maravilha. Ele chama pelo nome aqueles que muitos ignoram. Ele diz: mulher, vem à frente. Ela era uma crente que vivia na sinagoga, e era o dia de sábado, o dia que os judeus param tudo para adorar. Quem está entendendo? E ali ela estava naquela condição, talvez pensando: deve ser uma enfermidade, nenhum médico conseguiu me curar, ninguém consegue me tratar, deve ser a minha condição, deve ser o meu karma, não é verdade? Deve ser porque Deus quer que eu fique assim. Mas Jesus, vendo-a, a chamou. Talvez ela vai aleijada, talvez ela diga: ela vai aleijada, lá vai a encurvada, lá vai aquela que não olha para cima. Mas Jesus enxerga aqueles que todos ignoram. Ele está olhando. Os miseráveis Ele valoriza, os desprezados Ele chama. Ninguém para Ele é descartável. Eita Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Foi assim que Ele te viu na tua condição pecaminosa, caído na lama, ninguém te dava nada, mas Ele viu em você e me falou. E nos chamou, aleluia. E declara para a mulher o que Ele diz para ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Preste atenção no que Jesus fala no grego aqui, é muito profundo, irmãos. A palavra no grego para livre é desatada, solta, liberta, como alguém que sai de uma prisão. Quando Ele fala: mulher, você está livre, é como se uma prisão se arrebentasse, aleluia. Portas espirituais se abrissem. Talvez aquele espírito está nas costas dela, aquele espírito sai dela, aleluia. E que era encurvado ficou reto. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Bota no fundo aí, meu filho. O fundo está triste, tem que me inspirar aqui, pelo amor de Deus. Porque eu estou precisando igual Eliseu, aleluia. Tem um projetor ali para inspirar o profeta. Senão não sai. Ô glória! Desatada, solta, livre daquela prisão. Jesus não apenas, meus irmãos, a cura, Ele a liberta. Aleluia, Deus. Já se viu passar 18 anos olhando para o chão, 18 anos sendo olhada como aleijada, 18 anos sendo motivo de cochichos, piadas, talvez. Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele muda a nossa condição de vergonha para uma condição de honra. Antes tu eras desprezada, agora tu és honrada. Antes tu não era nada, porque tu não conseguia nem olhar na cara de ninguém. Hoje você olha nos olhos. Mas isso só aconteceu a partir do momento em que ela cruza com o caminho de Jesus. Aleluia! E ela era o quê? Jesus revela a identidade espiritual dela. Que coisa maravilhosa. Ela era uma filha de quem? De Abraão. A gente vai entender isso aqui. No versículo próximo ele diz assim: ora, essa mulher, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Aqui, irmãos, quando eu li isso aqui, eu peguei assim um choque, eu não tinha prestado atenção. Quando eu li esse texto, nesta parte,
O que Jesus diz quando ele revela a identidade espiritual dela? Ele estava dizendo que ela era uma herdeira da promessa. Aleluia. Tem herdeiros da promessa aqui nessa noite? Ela pertencia ao povo da aliança. Aleluia. Deus tem uma aliança com Abraão que até hoje recai sobre o povo de Israel. Aleluia. É por isso que ninguém consegue destruir Israel. Ainda que tente, está tendo uma guerra lá entre Irã e Israel. Aleluia. Ninguém consegue. Se você for olhar no mapa, Israel é um pontinho no meio, meus irmãos, de nações islâmicas que não querem somente que eles saiam de lá, querem a destruição total deles. Mas eles têm uma promessa. Qual é a promessa? A promessa que Deus fez com Abraão. Aleluia. A tua posteridade será abençoada. Aleluia. Eles carregam a promessa e você também e eu carregando. A promessa também está em nós. Aleluia, Deus. Aleluia. Isso nos mostra o quê? Preste atenção agora no que eu vou dizer. Que é possível. Essa mulher é uma crente, podemos dizer assim, uma filha de Abraão, tinha herança espiritual e ainda assim ela estava possuída por um espírito imundo. É possível, meus irmãos, ser filho da aliança e ainda assim viver aprisionado. Pega isso. É possível. Há muitos dentro das igrejas com identidade espiritual. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas que ainda estão em cadeia. Você está entendendo? Mas muitos permanecem assim. Tem um porquê. Muitas vezes por causa da cegueira, por não conhecer a palavra, ou muitas vezes por causa da religiosidade. Porque muitos acreditam assim, irmão, quando eu sou crente, o diabo não me possui. O diabo não pode me tocar. Não é porque nós somos, irmãos, cristãos, que você deixa de ser o alvo de Satanás. Pelo contrário, você é o alvo predileto dele. Está entendendo? Eu sou crente. Se você der uma abertura, ele vai entrar. Por isso que toda vigilância é pouca ainda. Diz que a Bíblia diz vigiar e orar. Se você der uma brechinha, ele vai entrar. E não é porque você vive dentro da igreja que ele não vai te atingir. Ele vai. Lá em 1 Pedro 5,8 está escrito que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como brama o leão, querendo o quê? Devorar. Então ele está ao nosso derredor. E quantos estão dentro da igreja há anos, mas vivem oprimidos? Isso é uma verdade, irmãos. É constatado. Aprisionados por condições demoníacas disfarçadas de enfermidade. Eu falei no final do tempo central um dia desse, num culto, todo mundo ali era crente. Não vi ninguém assim com aparência que não dava. A maioria era crente, mulher de oração. Chamei para orar por enfermidade, todo mundo veio na frente. Eu digo, meu Deus, não tem ninguém saudável aqui não, está todo mundo doente. Jesus tem misericórdia. Aleluia. Preste atenção. Sem visão espiritual, nós não seremos capazes de discernir a ação do diabo, que muitas vezes se disfarça de normalidade. Nem tudo é natural ou normal. Preste atenção. Nem tudo que parece normal realmente é. Por que eu digo isso? Situações que se arrastam sem solução não devem ser tratadas como algo natural. Uma enfermidade que nunca sai. Existem duas questões aqui. Por que não sai? Ou a pessoa, porque tem gente que se coloca, né? É a minha diabetes, é a minha pressão alta, é a minha condição. Ela está chamando de sua. Uma das questões da pessoa não se
aquilo para ela. Ela tem aquilo como se fosse dela, irmã Wanda. Aleluia. Ei, você não é poço de enfermidade, não, em nome de Jesus. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que estar saudável. Aí alguém pode perguntar assim: ah, mas se a gente não adoecer, como é que a gente vai morrer? Por acaso Jesus precisa que tu esteja no inferno para morrer, crente? Não. A Bíblia diz que Moisés, 120 anos, a Bíblia diz que ele morreu de doença, com alguma enfermidade? Não. Está escrito, leia a Bíblia. Ele morreu em pleno vigor, porque o Senhor precisou dele lá em cima. Aleluia. Então você não precisa ficar doente para morrer, não. Se Jesus quiser te levar, você morre aí mesmo, sentado ou dormindo. Só dormiu, já acordou lá na glória. Só tem que estar preparado, né, irmão? Só tem que estar preparado. Então, coisas que não se resolvem dentro de casa, abra seu olho espiritual, crente. Pode ser Satanás agindo ali. Pessoas que vivem em guerra, em intrigas, é uma confusão. É o diabo operando e atuando. Situações emocionais. Ai, de repente me dá uma tristeza, me dá um negócio, que tem isso, Jesus. Aí a pessoa acha que aquilo é natural. Às vezes não é, é espiritual. Por isso que é necessário nós precisamos ter discernimento de espírito. Às vezes o cônjuge está sendo usado pelo diabo para nos afetar. Às vezes um filho está sendo usado pelo diabo para nos afetar, irmãos. E nós precisamos nos levantar com autoridade e repreender aquele mal. Não, mas eu tenho que chamar o pastor, eu tenho que chamar o padre, eu tenho que chamar o sacerdote. Não, você é igreja. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala: o Senhor me disse, vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Levanta a tua mão sobre o adolescente, sobre a pessoa enferma, sobre o mal, e expulsa no nome de Jesus. Aleluia. E se você tem esse hábito mal de dizer a minha enfermidade, é porque eu sou assim mesmo. Eu não consigo controlar meus instintos. Libertação para você. Como aquele irmão, né, que dizia: olha, esse braço é crente, esse daqui não é não. Libertação para ti, meu filho. Está se deixando usar pelo diabo. Aleluia. Jesus, ele revela a verdadeira identidade espiritual daquela mulher, confrontando o quê? Por que ele faz essa revelação? Porque ele diz: por acaso essa filha de Abraão tem que estar 18 anos presa? Ele se indigna, gente. Como é que pode um crente em Jesus, que é herdeiro da promessa, viver em desgraça? Não dá para você levar isso a sério e comparar isso dizendo assim, isso é bíblico. Não é, irmãos. Jesus te chamou para viver uma vida e vida com abundância. Jesus te chamou para viver saudável. A Bíblia diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu tem que estar entre nós. Aleluia. No céu não há enfermidade. No céu não há brigas. No céu não há falta de nada. E muitas vezes nós estamos vivendo numa condição que o diabo quer nos colocar. Mas abra os seus olhos. E a partir de hoje, em nome de Jesus, se levante contra essa situação. Se posicione e comece a orar. E o Senhor vai te revelar por onde Satanás está entrando. Aleluia. Neste contexto aqui, irmãos, quando ele revela a identidade dessa mulher, Jesus aqui no contexto, o que aqueles homens que a Bíblia diz doutores da lei, né? São os religiosos da época. O que eles estavam priorizando? A guarda do sábado acima da compaixão. Eles ficaram indignados. Veja como o espírito de religiosidade consegue destruir até um momento de vitória.
seja bíblico. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer um estilo de vida. Oh, glória a Deus! Ele declara com autoridade diante daqueles religiosos: não deveria ser libertada da prisão essa mulher no dia de sábado. Eles ficaram chateados. De repente a mulher estava ereta, 18 anos entrando naquela igreja, ninguém fazia nada. Deve ser uma maldição, deve ser uma enfermidade, deve ser isso e aquilo. Aí Jesus vai lá, diagnostica e vê: é demônio. Expulsa o demônio. Aquela mulher se endireita. E a vitória daquela mulher trouxe indignação para os religiosos, porque eles não admitiam que aquela cura fosse feita no dia de sábado. O sábado para o judeu representa o quê? Descanso. E Jesus declara que o descanso de Deus inclui também, meus irmãos, cura, libertação e restauração. Eita, quem pode glorificar o nome do Senhor? Ei, no descanso de Deus, ele inclui cura, libertação e restauração. E é mediante a isso que Jesus expõe a hipocrisia, porque a religiosidade te torna hipócrita. Jesus expõe a hipocrisia dos religiosos, enquanto o povo celebrava, aquela mulher ficou direita, 18 anos encurvada, ela se direitou, o povo se alegrava, e os religiosos com ódio: como que pode, no dia de sábado, isso não pode. Eita, a indignação deles não foi com o demônio, gente. Veja, nem com 18 anos de cativeiro, mas com o fato de ter acontecido num sábado. O espírito religioso, preste atenção, a religiosidade se incomoda quando a graça de Deus quebra suas regras frias. O religioso fica com raiva quando alguém é tomado pelo Espírito e começa a profetizar. Eita Deus! O religioso se incomoda quando Deus usa aquela pessoa com autoridade. Para que tudo isso? O espírito religioso, a guarda do sábado ali era apenas um disfarce usado para encobrir o que é a hipocrisia deles, porque eles eram hipócritas. Porque Jesus revela a hipocrisia. Jesus ele diz o seguinte: vocês permitem que bois sejam soltos para beber água, mas vocês querem que essa mulher fique aprisionada pelo demônio. Jesus chama o quê? Hipócritas. Ei, meus queridos, muitos não são libertos por falta de discernimento, viu? A partir de hoje, busque discernimento nas suas orações. Quando você orar hoje, talvez a situação que você esteja enfrentando já esteja perdurando anos, e você tem orado, você tem buscado e não se resolve. Peça a partir de hoje discernimento do Senhor e diga: Senhor, aonde está o problema? Eu conto para terminar essa mensagem dizendo o seguinte: que se o Senhor não te revela onde está o problema, não haverá solução. Você precisa entender onde está para que você venha combater aquela causa, porque tudo tem uma raiz, e se você não combater aquela raiz, ela não vai sair. Conta essa história de um pastor que tinha uma jovem que frequentava o culto dele, culto de libertação, e todo culto de libertação ela caía endemoninhada, melhor dizendo. Ela caía, ele ia, orava, o espírito saía, ela voltava ao normal. No outro culto de novo, ai meu Deus, será que eu que não tenho mais poder?
Que nem como os endemoniados dizem na nossa cara muitas vezes, né? Para confrontar a nossa fé. A tua oração está valendo de nada. Pode expulsar aqui a Satanás. Quando foi um dia que estava no culto, chegou alguém desesperado, ela não tinha ido. Pastor, corre na casa da fulana. Ela está parece uma cobra dentro da casa. E ninguém consegue parar. Ele disse, mas não é possível, Senhor. Misericórdia. Ele foi para lá e expulsou o demônio. Aí ele disse, irmã, senta aqui em nome de Jesus. Não é possível, irmã. Eu não creio, eu estou em pecado. Eu estou bem com Jesus. Eu estou fazendo a obra dele. Então eu acredito que o problema não está em mim. Me diga, aonde está o problema? Por que esse demônio vai e volta na senhora? Coitada da mulher, nem ela sabia. Aí ele pegou, foi para casa, foi orar. Porque ele ficou intrigado. Estou expulsando, esse diabo vem e vai, não é possível. Tem que ter um desfecho para isso. Porque Jesus, quando expulsou o espírito do menino surdo e mudo, ele disse, nunca mais volte para ele. Tem coisas que Deus encerra na tua vida, viu? É definitivo. Quem pode crer na glória de Deus? E eu estou declarando, levanta a tua mão, que tem coisas que Deus vai decidir, vai encerrar na tua vida. Eita, recebe. É nunca mais. Tudo que Deus faz é definitivo. Não tem prazo de validade. É até 8 anos, não. É sempre. Aleluia. Ele foi para casa, começou a orar e o Senhor deu uma visão. O Senhor disse para ele, olha, no quintal dela tem uma obra de bruxaria. Tem no quintal dela um limoeiro. Presta atenção. Quando tu vai na casa dela, tu vai visitar a casa dela, eu vou fazer cair um limão. O limão vai vir pro lado e tu vai ver onde o limão vai cair, lá tu vai cavar e lá tu vai achar. Isso é coisa de Deus, irmãos. Só Deus faz isso. Aí ele pegou, se consagrou, fui lá. Ele perguntou, irmã, tem algum limoeiro no seu quintal? Tem uma árvore assim? Ela disse, tem. Então me leva lá. Quando ele chega lá, o limão já estava lá. O Senhor disse, é pro lado de lá, tu mede um braço que está lá. Aí ele chamou o obreiro, vem cá, meu filho, cava aqui. Começaram a cavar. Chegaram em um determinado ponto que surgiu ali, era uma espécie de daqueles vasos antigos, estava enterrado. Ele disse, tira daí de dentro. Tiraram o que tinha dentro do vaso, um pedaço, um osso humano enterrado no quintal da mulher. E enquanto ele estava fazendo o trabalho aqui, ela estava caindo endemoniada dentro da casa. E quando ele chegou lá, começou a orar por aquele irmão, para que aquele irmão saísse. Ela gritava dentro da casa, o demônio estava lá fazendo a festa. Depois que ele quebra aquela maldição, aquela mulher foi liberta e nunca mais o demônio entrou dentro dela. Fica de pé, aleluia. Nós não podemos ser crentes religiosos. Precisamos ser crentes bíblicos, espirituais. A partir de hoje, veja, não está se resolvendo de alguma coisa, aleluia, que não é humanamente lutando que você vai vencer, mas é espiritualmente, guerreando pelo Espírito, aleluia. Porque igreja, religião sem discernimento é espiritualmente vazia. Quantas igrejas aí só é religião, não há mais cura, não há mais libertação. Os filhos dos crentes estão tudo metidos no mundo do crime, nas coisas erradas. Ei, não é que nós não vamos ter esses problemas na nossa casa, mas você vai ficar parado? Se posicione. Se revista da armadura de Deus. Vai para a oração, como diz o ditado, vai, coloca a cara no pó.
avançados entre nós. E você precisa ser espiritual para entender isso. Ser filho de Abraão não nos imuniza das opressões. Ser crente não te imuniza. A religião que não cura, aprisiona. Cuidado. Aleluia. Jesus ainda chama, toca e liberta. Ele está aqui para dizer para você o que você quer que eu te faça. Eita Deus, eita Deus, eita Deus, eita Deus. Aleluia. Eu quero orar por você nessa hora. Se tem alguém que sente que tem algo na sua vida que você acha que não é natural, não é normal, é essas pessoas que eu vou chamar. Você vê que não é normal, não é natural. Eu sinto que é